Boa tarde, Jorge Ferreira. Vamos então avançar com o comentário com a assinatura habitual todas as terças-feiras ao 12h30 na Rádio Estádio. Jorge Ferreira, comentador de arbitragem da Rádio Estádio, especialista em arbitragem, ex-árbitro de primeira categoria. Boa tarde, Jorge. Pelos vistos, esta semana foi mais calma em termos de polémicas. O que é que nos podes contar sobre os assuntos habituais da arbitragem? Muito boa tarde a todos, especialmente aos ouvintes da Rádio Estádio. Quero começar por agradecer, como começo todas as semanas, a todos que nos ouvem e cada vez são mais, a todos que seguem a minha página no Facebook, que também são cada vez mais, e a todos que nos une o mesmo objetivo, que é gostar de futebol e, acima de tudo, querer sempre uma arbitragem melhor. Semana após semana eu tenho vindo a alertar que a arbitragem está muito focada na Associação do Porto e principalmente no núcleo Francisco Guerra. Mas agora temos mais uma novidade e que demonstra a veracidade de tudo aquilo que vos digo. Como a maior parte dos ouvintes saberão, o presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto chama-se Carlos Carvalho. E isto todos os anos existe, ou há um jantar, convívio de aniversário de cada núcleo. E então esse núcleo, como eu acho que é o maior do país, portanto vão sempre muitas pessoas, muitos ilustres, e então todos os ilustres da arbitragem e do futebol em Portugal fazem questão de ir para a parte do poder, que é perfeitamente normal. E então foi referido no tal núcleo, ou no tal jantar, núcleo onde o Dr. Paulo Costa é presidente da Assembleia Geral, que enquanto o Carlos Carvalho, presidente do Conselho de Arbitragem, disse, para toda a gente ouvir, enquanto houver uma parceria com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol que se mantivesse, que estava tudo bem para a arbitragem. Nós não estranhamos que o Porto, por isso, tenha 6 árbitros da Primeira Liga em 21 árbitros. Tenha 3 árbitros em estágio da Liga em 12. E aqui aumentaram para colocar um árbitro. Fora aqueles que temos um diretor do Conselho de Arbitragem chamado Ricardo Duarte, que ele chama os árbitros das equipas B, que são aqueles árbitros que são da Associação de Futebol do Porto, mas depois vão para outras associações mais pequenas, para poderem subir de divisão. Só para dar aqui assim um pequeno exemplo, existem árbitros que saiam do Porto que não têm morada nas outras associações e depois ainda conseguem dar uma morada para a Federação Portuguesa de Futebol, de um barbeiro, por exemplo. Isto causa-me assim alguma urticária, alguma comichão e está tudo bem. Temos outros árbitros que saem do Porto, são, como aconteceu na época passada, que foram para outra associação, foram vistos na sua associação, na Associação de Futebol do Porto, depois foram para outra associação a meio da época e depois ainda conseguiram subir de divisão. E temos mais casos. Temos, por exemplo, um caso da semana passada que eu acho que é um caso gritante a nível da Federação desse Conselho de Arbitragem. E isto tem que ser dito, e eu acho que isto tem que se tomar mão nisto. Para não, um árbitro do Porto consegue ter 2 jogos no mesmo dia. Quando existe 60 e poucos árbitros da segunda C2, existe árbitros 12, como existe de estágio, existe 21 da Primeira Liga, e acontece o seguinte: o Fábio Melo, árbitro desse núcleo que eu referi, da Associação de Futebol do Porto, vai arbitrar na terça-feira passada, faz hoje precisamente 8 dias, às 11 horas da manhã,
o Aves Benfica B em sub-23 em Friamonte. Por acaso eu estava a ver o jogo, estava a ver partes do jogo, e depois, qual é o meu espanto quando vejo a nomeação para o Futebol Clube de Porto Varzim para a Taça de Portugal, que também foi na terça-feira às 18 horas. Quem era o quarto árbitro desse jogo? Sim, meus amigos, o mesmo Fábio Melo. E eu faço uma pergunta. Um jogo começa às 11 horas, termina por volta de 1 hora. Por volta de 1 hora. O árbitro tem que tomar bem e fazer os relatórios. Vai ter com a equipa de arbitragem. Quer dizer, não almoça porque tem que estar 2 horas antes no outro estádio. Portanto, será que não há mais árbitros? Será que estão a tentar promover este árbitro? E, portanto, isso são daquelas coisas que me mete mesmo muita confusão e dá para entender que isto é mesmo tudo à grande. Isto é, como dizem os brasileiros, isto é tudo à cara podre. E acho que é todos os elementos de arbitragem de todo o país. Isto tem que ser dito, isto tem que ser falado. Se os nossos ouvintes, por exemplo, acompanharem o canal 11, percebemos que, pelo incrível que possa acontecer, soubemos quase árbitros todos da Associação de Futebol do Porto. Existe uma estratégia clara de o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol promover o Porto, a Associação de Futebol do Porto e os seus árbitros, e assim fazem as nomeações que convém. Só para teres uma ideia, estamos no dia 21 de janeiro e não existe uma notícia da Federação Portuguesa de Futebol e do seu Conselho de Arbitragem para os nossos árbitros internacionais de 2020. Isto é um desrespeito completo para quem representa os jogos internacionais. Eu já comentei na minha página do Facebook, mas repito aqui para todos os nossos ouvintes ouvirem a vergonha que se passa. Artur Soares Dias, árbitro do Benfica Rio Ave, e Rui Costa, árbitro do Porto Varzim, para os jogos de Taça de Portugal, tinham estado em jogos de maior mediatismo no último fim de semana. Ambos tiveram desempenhos menos felizes, com críticas aqui ou críticas do colar, cometendo erros e não tendo a melhor ajuda do VAR. Artur Soares Dias tinha estado no Moreirense Porto e Rui Costa no Boa Vista Famalicão. O que fez este Conselho de Arbitragem, mesmo dos maus desempenhos destes árbitros, nomeia-os a seguir para jogos de novo mediatismo. Também eles podiam ter percebido ou ter decidido que afinal estiveram bem nos jogos referidos. E que eu acho que isto também seria muito mau. Isso são árbitros da categoria C1, não é? Como é que se faz a gestão desses árbitros, dessas nomeações, Jorge? É assim, eu vou comentar aqui sobre esse assunto da gestão que este Conselho de Arbitragem tem feito com alguns árbitros da primeira divisão. Este é um ponto prévio e é unânime que o quadro C1 está um pouco nivelado por baixo, mas é um quadro com alguns valores, atenção, com malta trabalhadora, mas com um Conselho de Arbitragem que não passa instruções, que não deixam as pessoas crescer. E a culpa nasce sempre desse Conselho de Arbitragem, porque é um Conselho de Arbitragem que é ditador, que não forma, que não orienta, que só confunde e, acima de tudo, que não tem estratégia. E depois o que acontece é que atrás de árbitros com mais valor e deixam alguns que se vão arrastando, sempre porque pelos protegidos, pelos poderes instalados de associações com muita força. Eu vou agora comentar aquilo que o Conselho de Arbitragem tem feito com um árbitro que está há 5 anos na Primeira Liga. Reforço o que disse, está há 5 anos na Primeira Liga, mas que quase que ninguém fala. O árbitro Rui Oliveira, claro está, que é do núcleo Francisco Guerra, do Dr. Paulo Costa, toda a gente sabe que este árbitro
é genro de um anterior presidente do Conselho de Arbitragem e dizem as más línguas que foi tipo uma permuta esse presidente do Conselho de Arbitragem sair para dar lugar ao outro Carlos Carvalho e assim o genro continuava na Primeira Liga. Dizem as más línguas. Apenas apitou uma vez o Sporting e teve de sair com escolta policial. Depois o que é que fizeram dele? Arbitrou uma vez o Porto no Dragão, em que teve que ser o árbitro assistente a dar-lhe um penal claro, mas isto são táticas. O que interessa é que se assinale corretamente, aquilo que eu acho. E este ano apareceu para os Jogos da Taça de Portugal, que foi o Coimbrões Porto, em que não assinala um penal claro a favor do Futebol Clube Porto e levou nota positiva. O Conselho de Arbitragem, que diz aquilo que diz, não penalizou o árbitro, porque disse que o resultado já estava feito. Se nós não recordamos, o Porto ganhou por uma margem bastante folgosa. E os seus colegas, os colegas do árbitro, o Oliveira, no polo profissional, deitaram as mãos à cabeça a perguntar e a dizer como é que isto era possível. Mas temos mais. Temos o caso do Covilhã Benfica, que ditou o afastamento do Benfica, da Taça da Liga, e fica um penalti claro a favor do Benfica por assinalar, e apitou ali a tudo, como é a maior parte dos árbitros, que é tudo defensivo e não consegue andar quase praticamente. Conclusão. Este árbitro em 5 anos apita 3 vezes os jogos 3 grandes. Será que o Conselho de Arbitragem esconde as fragilidades deste árbitro e por isso não o nomeia? Ele, ano após ano, é o primeiro a não ser. Só não aconteceu no ano passado, porque arbitrou 7 ou 8 jogos e não o desceram de divisão, quando serão outros árbitros que apitaram 20 e tal jogos, por isso, mas isto também já foi dito. E sabemos quem conhece porque anda na sombra e continua a ser árbitro da Primeira Liga. Como eu disse anteriormente, sou sogro, conhecido por ter sido muitos anos observador na Liga e com grande poder e influência sobre os seus colegas. Obviamente acompanha a carreira do pai das suas netas, perfeitamente normal. Mas o que terá tão importante o sogro do Rui Oliveira, esse senhor Alexandre Morgado, que faz com que segure o genro ano após ano. Mas para além do Rui Oliveira, há outro árbitro que está a ser completamente protegido. E é ele de quem eu falo, que eu já tinha falado e que já disse nas outras edições, que é Gustavo Correia. Este árbitro está no seu primeiro ano na Primeira Liga, mas não tem aparecido, continua protegido. E depois admiram-se que no final fique bem classificado e seja o próximo internacional. Isto para dizer aos nossos ouvintes que, enquanto eu estiver aqui e serei aquela voz, estarei sempre atento a esse tipo de nomeações. Também na segunda liga, no Farense Covilhã, João Bento, da Associação de Santarém, subiu este ano. Esse Conselho de Arbitragem teve que o promover para ter mais uma associação do seu lado. Tem ali lances claros, que já o segui há alguns jogos, lances claros, de penaltis claros, como foi no Farense Covilhã, e eu pergunto como é que é as notas deste árbitro. Gostava de saber, para haver mais transparência, para podermos também entender como é que é a gestão dos árbitros, porque é que não são públicas as nomeações. Por exemplo, ainda há pouco Paulo dissesse que ia ser o árbitro da meia-final da Taça da Liga para hoje. Certo, no Almeida do Algarve, certo, né? Exatamente. E este Conselho de Arbitragem nunca divulga os árbitros antes dos jogos, ou melhor, nos dias anteriores aos jogos. E eu pergunto porque é que ontem, dia 20 de janeiro, se repararmos, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já divulgou antecipadamente a nomeação para a Taça da Liga. E eu pergunto porque é que se divulga para a Taça da Liga
e para a Liga não se nomeia. Que foi aquilo que eu falei na semana passada. Como é que é possível haver 2 jogos, não tirando o mérito às outras equipas, como é óbvio, mas existe um Sporting de Benfica e um Porto Braga, e os treinadores a falar de várias coisas e não sabem qual vai ser o árbitro que vai fazer aquele jogo. Não conseguem preparar a equipa, que é aquilo que eu sempre me debato, em função daquele árbitro que pode ser mais rigoroso tecnicamente ou menos rigoroso tecnicamente, mais rigoroso disciplinarmente ou vice-versa. E andamos nisto. Mas antes de passar para outro tema, eu gostaria de deixar aqui a questão. Será que este ano, nas últimas 3 jornadas, também se saberão as nomeações dos árbitros para os jogos da Liga, tal como no ano passado? Tenho mesmo muitas minhas dúvidas. E porquê que este Conselho de Arbitragem, que foi aquilo que eu estava a dizer, não faz as nomeações antecipadamente? Porquê que está por trás de tanta falta de transparência? Não custa nada. Acho eu que havia muito mais transparência, para não falar de outros assuntos. Muito bem. Paulo, Sei que no próximo tema queres falar sobre a Liga Revelação, não é? O Campeonato Sub-23, que é organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. É isso? Sim, isso aí. E, caros ouvintes, é com muito gosto que vejo aqui algumas sugestões que foram dadas aqui por mim e que agora vejo este Conselho de Arbitragem a cumprir. Isto também já me dá um gozo para alertar aquilo que realmente está mal. Repare-se, depois de eu ter falado que os árbitros em estágio, que são aqueles tais 12, da segunda Liga, estavam com poucos jogos, já que tiveram que aumentar o quadro, como eu já disse aqui, para o David Silva do Porto, se estivesse no estágio, agora o que se vê nas nomeações, depois de termos alertado, agora o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol já nomeia estes árbitros para jogos da Liga Revelação. Até que enfim. Obrigado ao José Fontelas Gomes por ter ouvido aquilo que nós já tínhamos falado. E também sei que há questões também que queres falar também das nomeações para o futebol feminino, não é? Sim, temos aqui, olha, no campeonato de futebol feminino, continuo a constatar que a melhor árbitra portuguesa, a Sandra Bastos, é nomeada para jogos da segunda divisão. Um jogo qualquer que eu vi aqui, eu só perguntava o que é que tem o Conselho de Arbitragem contra a melhor árbitra do futebol da Europa. Depois temos aqui o critério de nomeações dos árbitros C2. Isto aqui começa a ser um bocadinho grave quando já vamos para a outra parte final do campeonato ou para a segunda volta. O responsável pela gestão da nomeação destes árbitros é o Dr. Paulo Costa. Semanalmente, os árbitros C2 dizem-me que só alguns árbitros têm o bónus de ir para as ilhas da Madeira e dos Açores passearem, sem observador. É o que acontece muitas vezes. Os árbitros vão lá para passear, não querem saber. Se não tiver observador, está tudo bem. Eu estou fora da arbitragem, mas a imparcialidade no tratamento destes árbitros é importante. Este Conselho de Arbitragem deve ser coerente. E eu pergunto, será que todos os árbitros irão arbitrar às ilhas? Semanalmente há lá jogos de camadas jovens e de séniores. Qual é o critério? Explique, Dr. Paulo Costa, explique o critério. Em breve também ajudo, que você também deve ter, eu ajudo a fazer o ponto de ordem das nomeações dos árbitros que foram para as ilhas. Eu sei que nós não temos muito tempo para falar, mas eu vou Ainda temos algum. Ainda temos algum? Pronto, então eu vou falar aqui um pouco daquelas equipas que a nível do Campeonato de Portugal também vão reclamando, porque não é só o Benfica, o Porto, o Sporting, o Famalicão, o Braga e por aí fora. Não, há equipas da segunda Liga que também fazem chegar a sua revolta. E peço desculpa, do Campeonato Nacional de Séniores. Tenho estado um bocadinho atento também a esse tipo de situações.
e não temos tempo, mas deixo aqui algumas situações de arbitragem, de nomeações gritantes do Dr. Paulo Costa. Há um jogo, o São Joanense Coimbrões, o golo não é validado à equipa São Joanense. Segundo a equipa de arbitragem, a bola não ultrapassou a linha. Tudo bem, isso são situações do futebol. A equipa São Joanense reclamou muito, e com razão. Temos aqui, eu consegui ver o lance e temos fotografias a comprovar isso, com a bola dentro da baliza, que isto foi muitas vezes partilhado nas redes sociais. Eu pergunto, o que é que vai fazer o homem, como eu disse na semana passada, que via os clipes antes dos próprios árbitros? Será que o técnico de arbitragem já fez o clipe? Se ele não tiver a fotografia ou o clipe ou o envio, que não tenha problema nenhum. Estamos a ver aqui, até estou a ver aqui à minha frente. O Gondomar reclama e critica duramente a arbitragem também num jogo, no Gondomar de Espinho. 2 lances de áreas com análises diferentes, motivação, reação da equipa do Gondomar. Isto é para chegar aonde? Eu quero perguntar a este Conselho de Arbitragem, quando começa a rodar os árbitros do sul para norte e do norte para o sul, e com observadores diferentes. E mais uma sugestão para o Dr. Paulo Costa, como que é ele que nomeia isso, acho eu, ou ele, o braço direito ou o braço esquerdo, como eu disse na semana passada. E o Dr. Paulo Costa, que é uma pessoa muito inteligente, deveria perceber que a Série A e a Série B são muito competitivas, muito mais dadas ao choque, como tem acontecido. E em poucos metros quadrados há derbys, e deveria ter muito cuidado nas nomeações de árbitros de associações, quer do Porto, quer de Braga, porque são equipas diariamente envolvidas ou diretamente envolvidas na disputa dos play-offs finais. E, portanto, tem que ter um bocado de cuidado agora, quando existem jogos e derbys, por árbitros daquela associação. Portanto, acho que tem que ter um bocado de cuidado, porque a arbitragem está assim um bocado, e a César não basta ser, tem que o parecer também. E tendo mais uma novidade, desde começar a arbitragem, um árbitro viu um jogo seu a ser repetido, porque cometeu um erro, que permitiu uma substituição, como eu já falei aqui, permitiu uma substituição a mais de acordo com os regulamentos. E eu continuo a perguntar, o que é que acontece a esse árbitro? O problema está é que nada. Sim, é o mesmo aquele que eu falei há 15 dias e na semana passada. O árbitro nem processo disciplinar tem e continua a arbitrar normalmente sem que nada acontecesse. É que isto é claramente um árbitro de uma associação que o Conselho de Arbitragem necessita. Jorge, sei que a fechar o teu comentário com assinatura queres falar da questão dos observadores, não é? Os observadores dos árbitros. Sim, os também observadores, eu falo de todos, é do conhecimento de todos que este ano, e se quem não conhece, eu vou aqui alertar, o Conselho de Arbitragem lembrou-se de colocar uma observação via canal 11 da Federação. Portanto, o árbitro está a arbitrar o jogo e o observador está em casa no sofá a ver o jogo pela televisão e a dar a nota que tem que dar, e está a analisar o árbitro. Sabemos que alguns jogos já tiveram interrupções a meio, e eu pergunto, será que os observadores fizeram as observações sem imagens na TV? Ou esses observadores ficaram sem efeito? Ou será que o observador aguardou o vídeo para depois dar a nota? É que esta política de observadores a verem os jogos pela TV, não irem ao estádio, é a maior idiotice que eu vi desde que sou árbitro. Este Conselho de Arbitragem apenas quis poupar mais alguns trocos do seu orçamento para, de certo, fazer outras coisas, com a deslocação do observador. Mas onde está o critério da observação? Com uma qualidade de imagem na qual às vezes nem os cartões amarelos passam na TV. Depois não se admirem que os atos reclamem a culpa
é claramente a secção de classificações do seu Lucílio Batista, que inventou este método maravilhoso que não passa pela cabeça de ninguém. Porquê que se coloca no Campeonato de Portugal essa observação via Canal 11 e na Liga, em que existem imagens com maior qualidade e de vários ângulos, os observadores, e bem, continuam a ir ao estádio? Porque quer queiramos, quer não, nós sabemos que em loco conseguimos ver muito melhor do que pela televisão. E pronto, mas aqui, quer dizer, obviamente que Temos de terminar, Jorge. tenho Estamos mesmo em cima do tempo. É 30 segundos, não mais. Pronto. É que semanalmente é obrigá-los a fazer observações, são os que os árbitros me dizem e criticam a atitude desse Conselho de Arbitragem. Paulo, dá-me só então. Eu queria deixar aqui uma última nota. 20 segundos, Jorge. E eu sei que a Federação Portuguesa de Futebol me está a ouvir. Eu só quero deixar essa última nota. Eu, Jorge Ferreira, nunca me vou calar e direi sempre a verdade que tantos vocês querem que se esconda. Caros ouvintes, já algum de vocês ouviu algum desmentido às notícias bombásticas que trago aqui semana após semana? Não, eu sei que não, e sabem porquê. Porque é verdade. Tudo aquilo que eu digo é pura das verdades, e as verdades se incomodam muito mais. Por isso não conseguem desmentir e tentar que eu não falo. Mas independentemente do futuro, Paulo, eu não me calarei, seja aqui, na rádio, seja na minha página pessoal, que vos irei transmitir toda a verdade. Do a quem doer, fora, e independentemente de pressões que alguém possa exercer sobre para eu me calar, eu nem que seja numa valeta, não me calo, só se for assim. Senão, irei sempre dizer a verdade e serei sempre a voz dos árbitros. Muito bem. Ficou então o comentário com a assinatura de Jorge Ferreira, comentador de arbitragem da Rádio Estádio, semanalmente às terças-feiras, 12h30, o espaço de opinião deste antigo árbitro de primeira categoria e comentador de arbitragem.